Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo sobre algumas estratégias nutricionais sozinhas ou associadas ao exercício para prevenir ou reverter a perda de massa muscular em alguns idosos. Antes de eu começar a conversar com vocês sobre esse assunto, observem que eu estou num outro ambiente aqui, com uma outra roupa, um tipo de roupa que geralmente eu não visto quando eu estou gravando vídeos aqui para o YouTube, para o Instagram. É porque eu estou numa outra cidade, eu vim aqui para a cidade de Londrina, no Paraná, participar de um congresso, que é o Combramene, Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício, para me atualizar nessa área, que é a área que eu estudo, a área que eu trabalho, a área que eu pesquiso no sentido de procurar informações, artigos científicos de qualidade, para poder me atualizar e, claro, divulgar informações para quem tem interesse. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre esse assunto, que é um assunto que me desperta bastante curiosidade. E antes de eu começar a falar sobre essas intervenções nutricionais sozinhas ou acompanhadas com exercício físico, eu preciso definir para você um termo que muitas pessoas acham que ele é só associado ao envelhecimento, que é sarcopenia. Se você pegar a palavra sarcopenia e você for pegar ao pé da letra o significado, sarco vem de músculo, carne, penia, perda. Então, se você for pegar o pé da letra, sarcopenia significa perda de músculo, né? A perda de massa muscular. No entanto, essa definição de sarcopenia, ela vem sendo atualizada de tempos em tempos, de forma que hoje a sarcopenia não é definida apenas como a perda de massa muscular, mas também, dependendo do estágio, essa perda de massa muscular pode vir também acompanhada por uma perda significativa de força e de desempenho físico. Então a sarcopenia ela tem estágios. Por exemplo, quando você está no estágio inicial, que é a primeira fase, você só tem perda de massa muscular. Quando você vai para o segundo estágio, né, que é o estágio seguinte, você tem perda de massa muscular e perda de força. E essa perda não é uma perda pequena, é uma perda significativa. E quando você já está com um nível de sarcopenia severa, aí você tem a perda da massa muscular, a perda da força muscular e a perda do desempenho físico. Como assim desempenho físico? Você começa a ter comprometimento para realizar atividades da vida diária, banais, que você faz normalmente no dia a dia, como por exemplo se levantar da cama, se levantar do sofá, da cadeira, da bacia do banheiro, né? Erguer sacolas de compra, caminhar com o mesmo desempenho que você tinha há anos atrás. Então a tua amplitude de passada diminui, a tua velocidade de passada diminui, você começa a caminhar mais lento e com a passada mais curtinha, né? Enfim, e com isso você tem uma série de repercussões negativas para a tua saúde. Você tem aumento das chances de queda, de fragilidade, dependência. Você começa a depender de familiares ou de cuidadores para fazer, por exemplo, atividades bobas como tomar banho, porque você não tem mais força suficiente para se segurar no banheiro em pé, que é uma atividade muito normal, né? E com isso você começa a ter outros problemas de saúde, como por exemplo, desenvolvimento de um certo grau de resistência à insulina, o que pode evoluir para uma diabetes do tipo 2, você tem aumento das chances de doenças cardiovasculares e com isso a mortalidade em idosos com sarcopenia mais aumentada. E aí veja o que eu falei, a mortalidade em idosos com sarcopenia mais aumentada. Sarcopenia é considerada uma doença e recentemente ela foi considerada uma doença, né? E ela não é só associada a idosos, como muitas pessoas pensam. A sarcopenia ela também está associada a algumas condições, inclusive algumas doenças, como por exemplo o HIV, o câncer, um idoso acamado ou uma pessoa que não é idosa, por exemplo, uma pessoa com 50 anos. Né? Se ela passa muito tempo acamada, ela desenvolve sarcopenia. E dependendo do tempo em que ela fica acamada, essa sarcopenia pode progredir em termos de estágio. Então você pode ter só a perda de massa muscular, mas você também pode ter perda de massa muscular associada com a perda de força. E se esse tempo de acamamento for muito alto, você vai ter perda de desempenho físico. Então tem algumas condições, a Covid-19 tem algumas condições clínicas que também desencadeiam a sarcopenia. Então a sarcopenia ela não é uma condição clínica apenas do idoso, mas de uma série de condições e de problemas de saúde também. Por isso, é extremamente urgente e necessário desenvolver estratégias para ou prevenir a sarcopenia ou reverter
em algum grau, essa perda de massa muscular, força e desempenho, dependendo do estágio em que a pessoa se encontra, né? E aí, quais são as formas de se intervir na sarcopenia? Você tem basicamente duas formas: estratégias nutricionais e estratégias de treinamento físico. Falando nessas estratégias, eu vou mostrar para vocês um estudo muito legal que foi feito com idosos, mas que fique bem claro que a sarcopenia não é uma condição clínica apenas associada ao envelhecimento, tá? Então, esse estudo aí foi publicado por pesquisadores belgas na Nutrition Review, no ano de 2020, 3 anos atrás. E esse estudo ele foi uma meta-análise de meta-análises. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram 15 estudos que investigavam os efeitos de intervenções nutricionais sozinhas ou acompanhadas de treinamento físico na prevenção e no tratamento da sarcopenia em pessoas idosas. E eles concluíram, basicamente, 3 resultados importantes. Então vamos lá. Considerando apenas intervenções nutricionais, eles verificaram que a suplementação proteica sozinha e a suplementação com leucina também sozinha foi eficaz em promover ganho de massa muscular nos idosos. E quando a gente fala na suplementação da leucina sozinha, ela foi mais efetiva quando os idosos já tinham a sarcopenia. Deixa eu fazer uma consideração em relação a esses dois tipos de suplementação para a gente ir para a próxima conclusão, para o próximo dado importante. Por que a suplementação proteica sozinha provavelmente causou ganho de massa muscular nesses idosos? É muito comum idosos terem uma diminuição significativa na ingestão proteica. Isso é muito comum por uma série de motivos. Existem várias razões, que eu não quero entrar aqui nesse mérito, mas existem vários motivos do porquê idosos diminuem a sua ingestão proteica. Então, quando eles têm uma diminuição proteica associada a outros fatores, isso é um ponto muito importante que estimula a perda de massa muscular. Então, quando esse idoso começa a ingerir mais proteína, ou na forma de alimento, na alimentação normalmente, ou na forma de suplemento, ele consegue restabelecer uma massa muscular que foi perdida pelo déficit de proteína. Portanto, é extremamente importante que idosos ingiram mais proteínas. Em relação à leucina, eu queria fazer uma consideração aqui. A leucina ela é um aminoácido importante para a síntese proteica, mas presta atenção, não é que a leucina vai te promover ganho de massa muscular. Na verdade, a leucina ela é o gatilho inicial para a ativação de uma via celular, que é chamada de mTOR, e quando você ativa a mTOR desencadeia a síntese proteica. Essa síntese proteica pode desencadear no aumento da massa muscular. Então não é que a leucina vai proporcionar ganho na massa muscular. Para que a leucina ela é um gatilho inicial. Para que haja síntese proteica e ganho de massa muscular, tem que haver ingestão de proteína. Então, não adianta nada você ingerir leucina se você não ingere proteína, ou na forma de alimento ou na forma de suplementação. Então, provavelmente, esse estudo verificou que a ingestão de leucina sozinha aumentava a massa muscular nos idosos, porque esses idosos deviam bater a sua cota de proteína, ou na forma de alimentação, ou na forma de suplementação proteica. Então, não tem como a leucina sozinha aumentar a massa muscular, ela precisa de proteína, tá? Mas da leucina e da proteína para os idosos sozinho, sem precisar de musculação, promove ganho de massa muscular. E isso é muito verdade quando a gente fala na suplementação de leucina para idosos que têm sarcopenia. Agora vamos lá para um ponto extremamente importante, que agora eu vou unir a intervenção do profissional da educação física com a nutrição agora. Quando os pesquisadores verificaram que a suplementação proteica era associada com musculação, os ganhos de massa muscular eram maiores ainda do que se você apenas ingerisse proteína. E além de haver ganho de massa muscular, havia também ganho na força muscular. Então, quando eles uniram suplementação proteica com musculação, a prevenção e o tratamento da sarcopenia foi mais efetivo, porque além de você ganhar só massa muscular, você ganhou massa muscular e força. E isso também foi verificado quando se deu suplementação com creatina e musculação. Então você pode dar suplementação proteica e musculação, ou suplementação com creatina e musculação vai ser melhor ainda. Além do ganho de massa muscular, vai vir também ganhos
de força. Portanto, é extremamente importante que idosos treinem musculação, façam exercícios de força. Pode fazer em casa, pode fazer na academia. A academia não é um local muito que foi projetado para idosos, né? Quando a gente entra numa academia, a gente vê muito mais pessoas jovens, muitas vezes de meia idade. Mas se o idoso não se sentir confortável de treinar na academia, não tem problema, pode treinar em casa, agora treina com orientação de um profissional de educação física. Então, é importante que idosos treinem força, e se esse treino de força vir acompanhado por uma intervenção nutricional, como suplementação proteica, suplementação com leucina e suplementação com creatina, melhor ainda, porque vai haver ganho de massa muscular e vai haver ganho de força. Você ganhando mais massa muscular e mais força, e aí que fique claro que quando você ganhou força fazendo musculação, né, além de ganhar massa muscular, ganhou força, é porque para ganho de força não basta só suplementar. Você tem que ter carga mecânica, tem que ter estresse mecânico. Por isso que quando associou a musculação com a suplementação, o ganho de força apareceu. Então é importante que idosos suplementem leucina, proteína, creatina e treinem força para prevenir e tratar a sarcopenia. Tratando a sarcopenia, tratando de forma efetiva, você consegue reverter algumas consequências sérias da sarcopenia, como por exemplo as quedas em idosos, que é um problema muito comum, né? As quedas em idosos é um problema de saúde pública. E idosos com sarcopenia têm maiores chances de quedas. Se for uma idosa que tiver osteopenia ou osteoporose, essa queda pode vir acompanhada de fratura, principalmente fratura de quadril, fratura de alguma vértebra, fratura do colo do fêmur. Então, um problema sério. Quando você previne e trata a sarcopenia, você também impede que o idoso desenvolva um certo grau de fragilidade e, com isso, fique dependente de pessoas da família ou de cuidadores. Prevenindo e tratando a sarcopenia, você previne problemas de saúde, como por exemplo, diabetes do tipo 2, porque quando você perde massa muscular e perde de forma significativa, você perde captadores de glicose, como por exemplo o GLUT4, então você consegue captar menos glicose para dentro do músculo. Consequentemente, essa glicose fica acumulada no sangue, podendo desenvolver podendo desenvolver a diabetes do tipo 2. E você previne a mortalidade. Idosos sarcopênicos têm maiores chances de mortalidade. Por isso, é necessário e urgente prevenir e tratar a sarcopenia. Quais são as formas efetivas? Bem, de acordo com a literatura científica, o uso da suplementação proteica, o uso da creatina associada com treinamento de força, associada com musculação. Idoso tem que treinar força, tem que tomar creatina e tem que suplementar proteína. Isso é necessário. Espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.